quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Grande Senhor, te agradecemos pelo privilégio da vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. Te somos agradecidos pela fé, pelo amor, pela confiança que temos em Ti, pela palavra, pela revelação que o Senhor tem dado através de um profeta, que neste tempo final há uma promessa que o mundo não vê, mas o Senhor tem cumprido sua palavra. Fale conosco e ajuda-nos em mais esta meditação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Eu quero continuar expondo um pensamento desta revelação para o tempo final. O mensageiro enviado, o precursor. Nós sabemos que houve um precursor para Cristo poder entrar em cena, para poder ter o seu ministério. Esse foi João Batista, o precursor. Mas isso há 2000 anos atrás. E segundo o próprio Jesus Cristo, teria outra manifestação do ministério do Filho do Homem, que seria manifestado no final dos tempos, no entardecer. Entardecer é o oeste da América. O povo precisa acompanhar como a luz do sol. E aqui chegamos ao final. Na América do Norte tinha que haver outra pessoa, alguém que viesse com uma mensagem. Se examinarmos a Bíblia, João Batista
não fez quase nada, viveu pouco tempo, não fez um milagre e foi o precursor, isto é, veio na frente, preparou o caminho para que o Senhor Jesus Cristo pudesse entrar em cena com seu ministério. E como nós temos crido na palavra de Deus que nesse tempo final, Elias viria outra vez. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Este é o ministério que tinha que acontecer. Quando Jesus diz, eu porém declaro que Elias já veio, esse era João Batista. Mas Elias virá, ele estava falando de algo que aconteceria no futuro. Então aqui nós temos já a mensagem para este tempo final. Como temos tido muita maneira de crer, não somente no mundo evangélico, mas dentro do próprio povo que crê no profeta. Tem vários grupos e tem uns que crê que o arrebatamento até já deu. E eles não têm alcançado a luz para discernir que depois do arrebatamento teria a grande tribulação. Se deu o arrebatamento, cadê a grande tribulação? Mas são crenças que existem no mundo, certo? Então, eu apenas tirei alguma coisa de acontecimentos futuros, só para darmos um início aqui sobre a nossa palestra. Nós estamos aguardando o aparecimento dos ressurretos, porque a ressurreição tem que acontecer, isto é, os mortos em Cristo têm que ressuscitar primeiro. Aí depois há o arrebatamento. Depois do arrebatamento, aí vem a grande tribulação. 3 anos e meio de grande tribulação. Depois a batalha do Armagedon, porá fim a toda essa imundícia que está na terra. Isso será queimado, que ainda não é o final. Mas depois da batalha do Armagedon é que vai entrar o milênio. Tem outra crença que eles creem que eles já estão vivendo o milênio. Agora você pensa bem. Um irmão perguntou para o profeta, irmão Brando, nós vamos caçar no milênio? Ele diz, lá não haverá nada para morrer. E eles estão crendo aí que estão no milênio, e morte, doença, prevaricações, erros, adultérios, mentira, por todo lado, achando que isso é milênio. Então as pessoas formam certa classe de crença que não dá para você entrar nela. Tem que não ter luz para ir nestes lugares. Aí depois dessa batalha do Armagedon vem o milênio, depois do milênio é que vem a segunda ressurreição, certo? Aí ressuscita bons e maus. Agora nessa primeira ressurreição, só aqueles que dormiram em Cristo que vão ressuscitar. Mas na segunda ressurreição vão ressuscitar bons e maus. Porque aí haverá o julgamento, o juízo do trono final. Já estou falando de algo que vai acontecer lá na frente. Depois do juízo final, aí que temos novos céus e nova terra. Agora, o que nós temos é para agora. A mensagem que nós pregamos é para nos preparar agora para a ressurreição e arrebatamento. Esta é a mensagem para o momento que nós vivemos. Abaixa um pouquinho o som, irmão. E por isso quero falar sobre este precursor. Quero usar as palavras do profeta, porque o povo que nos ouve através da internet também, eles sabem que nós cremos num profeta. E sabem que esta mensagem é escriturística. Não importa se as pessoas não veem, porque o mundo não consegue ver o que Deus está fazendo no momento. Só depois que acontece, como o centurião, ao pé da cruz, disse verdadeiramente, este era Filho de Deus.
Ele só foi descobrir que Jesus era o Filho de Deus depois que passou do tempo. Então sempre as pessoas vão descobrir depois. Esse tempo que estamos vivendo, estamos pregando algo que já aconteceu. Lá atrás, em 1963, são acontecimentos, foram provados pela ciência. Muitas vezes nem o mundo religioso percebeu, mas já foi provado que houve este aparecimento. Uma nuvem no céu, uma nuvem de anjos, e aquela nuvem, Cristo estava no meio daquela nuvem. E o profeta estava sobre aquele monte pôr do sol, onde ele foi tomado e levado para dentro daquela nuvem formada pelos anjos. Muitas vezes pensamos que seria milhares de anjos é lá na frente. Aqui agora teria que aparecer Cristo e seus anjos, que são 7 anjos, que começam com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e a mensagem última de William Branham. Amém. Olhe sempre para Jesus, irmão Branham fala sobre isto. Como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo, você foi enviado para ser o precursor da segunda. Agora, irmãos, o profeta não diz que aquela voz estava dizendo que ele seria precursor do rapto, e sim da vinda. A vinda é o que está escrito em Mateus 24:36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então esse acontecimento foi cumprido no dia 28 de fevereiro de 1963, provado pela ciência, mas muito mais ainda pelo profeta que estava naquela cena, juntamente com mais 2 irmãos, que estavam juntamente com ele naquele acontecimento dele ter sido tomado. Quando ele foi tomado, ele estava distante destes irmãos, mas ele foi tomado para dentro daquela nuvem formada por aqueles anjos. Então nós temos ciência de que precisava de um precursor, alguém que viesse na frente para trazer uma mensagem que preparasse o povo, assim como foi preciso João Batista vir na frente de Jesus para preparar um povo. O povo que ele preparou foi tão pouco naqueles dias, para que Jesus pudesse entrar em cena. E aqui também seria a mesma coisa. Naquele tempo você vê Jesus na terra, João Batista na terra. Neste entardecer no oeste dos Estados Unidos, você vê o anjo que faz o ministério de Elias na terra, que ele é o precursor, e o precursado, Cristo, vindo na nuvem que foi fotografado. Olha o que diz o profeta, ainda a brecha entre as 7 eras e os 7 selos, no parágrafo 41. São coisas repetidas que vocês conhecem também. E quando os selos são abertos e o mistério revelado, desce o anjo, o mensageiro. Agora, se vocês forem ver a mensagem do profeta, ele diz que esses selos foram abertos na montanha. Por isso, o anjo desceu ali, porque os selos tinham que ser abertos. Depois ele pregou estes selos ali em Jeffersonville, mas foi aberto antes dele pregar. É assim como lê em Apocalipse 10:1, que viu o anjo forte descendo do céu com um livrinho aberto. Porque a Bíblia é um livro selado, com 7 selos. Mas nos dias da voz do 7º anjo, então esta Bíblia, que era selada com 7 selos, seria revelada.
seria revelado os 7 selos, isto abriria o livro para nós. Então, Cristo colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Escuta o que o profeta diz. Agora lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Ele não diz no tempo deste rapto. Por isso que as pessoas muitas vezes esperam que isso aconteça lá na frente. Mas isso aconteceu no tempo da vinda do Filho do Homem. Que o povo só esperava rapto. Eu também era assim. Só esperava o arrebatamento. Eu não sabia nada de vinda do Filho do Homem. Até que alcançamos a luz da mensagem e da Bíblia que o próprio Jesus tinha profetizado em São Lucas 17, 26 a 30, que quando vocês vissem o mundo na condição de Sodoma e Gomorra, aí também teria os dias do Filho do Homem. Então o mundo está na condição de Sodoma e Gomorra há quanto tempo? E o Filho do Homem, esse ministério de Jesus Cristo na terra, as pessoas não viram, mas já aconteceu isto. Estou falando de coisa acontecida. Então, para você que crê que o rapto foi a vinda, tudo isso existe, certo? Tem pessoas que crêem que o rapto foi a vinda. Então, eles têm que saber que o 7º anjo estava na terra no tempo daquela vinda. Não daquele rapto. Haverá um rapto ainda para poder tirar a igreja de Cristo da terra, haverá um arrebatamento. Mas primeiro tem que haver um precursor. E o precursor está na Bíblia. Apocalipse 10, de 1 a 7. Seria exatamente os dias da voz do 7º anjo. Almas que estão em prisão agora. Coisas também que pouco sabíamos. Com respeito à numerologia de Deus. Você tem a numerologia do mundo, certo? Do paganismo do mundo. Mas temos também a numerologia de Deus. E aqui o irmão Brana diz na Almas Encarceradas hoje, 137. O 7 é sempre o mistério. Você vê na Bíblia, 7 selos é mistério. 7 trovões é mistério. 7º anjo é mistério. O 7 sempre é um mistério. Agora estou falando disso, desse 7 que já aconteceu ali atrás, em 28 de fevereiro de 1963. Já aconteceu. Observe esse 7, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. Olha a expressão profética. Não é isto será, isto foi, certo? Isto já aconteceu, isto foi a vinda do Senhor. Você tem que fazer a diferença entre vinda e arrebatamento. Você tem a mensagem de irmão Brana pregada a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas no ano de 65, antes da morte dele, em 5 de dezembro, ele pregou a mensagem, o arrebatamento. Isso daqui é o que traz maior luz para nós, de saber que no tempo do 7º selo, do 7º anjo, dos 7 trovões, que foi nos dias do profeta, ali atrás, isso foi a vinda do Senhor. O céu ficou em silêncio, conforme está em Apocalipse 8, verso 1, que havendo o cordeiro aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E ali estava Cristo descendo sobre o monte pôr do sol. Ele estava ali, em 28 de fevereiro de 1963. E houve aquele silêncio no céu. O profeta diz, ninguém moveu. Porque o próprio Jesus disse, nem mesmo um anjo do céu sabe quando retornarei. Então, o segredo, o mistério da vinda, foi aquele mistério quando Cristo veio com seus 7 anjos, que representam as 7 eras da igreja,
e manifestou no seu profeta, ali sobre o Monte Pôr do Sol, no Arizona, certo? Em Tucson. Mais um pouco aqui da Almas Encarceradas. Porém, com o sexto selo, onde estas trombetas abriram, lembre-se, debaixo dali, nós descobrimos que o Cordeiro surgiu, apareceu em cena. Ele tinha deixado propiciatório, sua obra de redenção terminara. As pessoas não percebem quando Deus está terminando uma obra e começando outra. Quando Jesus chegou, estava terminando a lei e começando a graça. A graça não destruiu com a lei, aprimorou a lei. Na lei, teria que cometer o adultério. Na graça, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Mas era saindo de um ministério da lei para o ministério da graça. Então, como eles iam perceber? Depois do ministério de Jesus Cristo na terra, quando cumpriu o Pentecostes, 50 dias após a morte do Senhor Jesus, nós temos ali o Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre o povo. E aquele povo que estava ali era um povo misto. Nós já falamos sobre isto. Eram várias nações, partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Está tudo ali em Atos 2. Isto é, gentios. E eles não percebiam, o povo de fora não percebia que aquilo era a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava através de línguas partidas, a Bíblia diz, que foi visto línguas de fogo partidas sobre cada um deles. Agora, eles falaram numa língua conhecida daquele povo. Eles disseram, nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna. Isso foi quando o Espírito Santo caiu no Pentecostes. Mas depois eles fizeram a doutrina que a evidência é falar numa língua estranha. Mas no Pentecostes não foi língua estranha. Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, está o nome das nações que estavam ali, e estava também as pessoas dizendo, eles falam na nossa própria língua materna, e era o Espírito Santo. Cada vez que Deus opera, o mundo não vê. Então eles não viram aquele dia também de Deus descendo no Pentecostes. Por isso, quando eles perguntaram a Pedro, o que faremos, varões irmãos? Em Atos 2:37, aí Pedro responde em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Isso daí foi concretizado naquele dia, o batismo de quase 3.000 pessoas. Eles creram e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. É Atos 2:38. E não poderia Pedro estar errado ali, porque foi na descida do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que desceu em Atos 2, e o batismo estava em Atos 2:38. Mas o povo, depois que Roma tomou conta, no ano 325 para cá, a Roma tomou conta. Então ela passou a batizar criança e batizar o povo, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Sem saber o nome desse Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu sou Pai, Filho e sou humano, mas eu tenho um nome. Osmar Rodrigues Costa. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele tem um nome, Senhor Jesus Cristo. Todo joelho tem que dobrar diante do Senhor Jesus. Não fala que tem que dobrar diante do Espírito Santo, diante do Pai, diante do Senhor Jesus. Por quê? Ele é a manifestação do Espírito Santo em carne. Amém. Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui, por favor, tenham paciência. O 139 desta mensagem, Almas Encarceradas. Porém, veja você,
neste livro estava o que foi redimido. Era o livro da redenção, é a Bíblia. E tudo que ele redimira estava escrito nesse livro. Você sabe que os nomes estão escritos antes da fundação do mundo. Não existe relato de que alguém levanta a mão hoje e um anjo vai lá escrever o nome no livro da vida. Isso é falso. A Bíblia diz que já foi escrito antes da fundação do mundo. E o Cordeiro foi oferecido antes da fundação do mundo, tudo em forma figurativa, porque depois ele veio e deu sua própria vida física mesmo, porque tinha que verter sangue para pagar nossos pecados. E ele veio e verteu sangue. Amém. Tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro. E ele não poderia deixar o seu assento mediador, que era o trono de intercessão, até que ele tivesse completamente redimido. E você sabe que tinha que redimir até a 7ª era, até o 7º anjo. O 7º é o fim. Então, ele tinha que ficar no trono até o 7º selo, até o 7º anjo. Isso foi no tempo do profeta. E ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro. E ele tinha que ficar ali para fazer intercessões, até que a última pessoa entrasse, a última pessoa estivesse terminada. Glória. A última pessoa, o 7º, tinha que entrar, o último é o 7º. Agora entrou Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E quando o ministério 7º entrou, então é ali que terminou a intercessão. Deus já fez intercessão por mim e por você, sabe quando? Ele fez no capítulo 17 de São João. Ele diz: eu não oro somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em ti através da sua palavra. Ele já fez a intercessão por nós. E agora, quando ele vence o seu período intercessório, ele sai para poder revelar os selos, para trazer esta luz para nós. 141 almas encarceradas hoje. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. Porque a gente não sabia. Eu sou crente desde 1966, mais ou menos, que eu sou crente, certo? E a gente nunca soube nada disso. Porque nunca tinha ninguém para explicar, porque a mensagem do profeta estava chegando aqui naquele tempo e eu ainda era criança, certo? Um garoto, e a mensagem estava chegando no Brasil. Para poder explicar estas coisas que foi perdida durante as eras. A mensagem apostólica dos dias de Pedro, de Paulo, é uma bênção. Só que depois eles deixaram aquilo tudo para trás, batizavam falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Os apóstolos tinham morrido. Aí foi 325 anos depois de Cristo. É só estudar essa história que verá. Então isto já aconteceu e trouxe esta cegueira das pessoas não saberem nem o batismo. Aí eles colocaram as doutrinas para poder a mulher ser uma pastora, enquanto a Bíblia não diz para ela pregar. São Paulo diz: eu não permito, certo? Não permito. Agora eles vêm e colocam ela como uma pregadora, que ela ensine, que ela tenha autoridade sobre o marido. E quando ela é uma pregadora, ela tem autoridade sobre o marido das outras. Mas isso, a pregação foi extensiva depois que Paulo morreu, e eles foram deixando isso para trás. E aí veio vindo Lutero, que saiu da católica, vocês sabem muito bem, era um sacerdote, saiu da católica, trouxe o justo viverá pela fé. Logo veio Wesley trazendo a santificação, vieram os irmãos pentecostais falando em línguas, curando os enfermos, expulsando os demônios, e aí veio o profeta William Branham, depois de tudo isso.
certo? No tempo pentecostal, lá por volta de 1950, quando o irmão Branham estava no seu ministério, os pentecostais realizando o ministério deles. 40 anos terminando uma geração que aquela mensagem tinha sido levantada. Em 1950 foi pregado o jubileu pentecostal da Rua Azusa. Isto tudo cumprido lá atrás, e as pessoas não percebiam que depois de 1950 ia entrar a mensagem do Elias, que viria para restaurar todas as coisas. Por isso restaurou o batismo, a posição do homem, da mulher na igreja. Ele veio trazendo os ensinamentos que precisava ser restaurado. Esse é o ministério de Elias, para depois manifestar também os demais ministérios, como Filho do Homem, sétimo anjo, para poder revelar o mistério escondido durante todos estes milênios. Mas a Bíblia diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que é pregar a sua mensagem, Apocalipse 10, 7, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Então volta aqui, ó. Ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro, e ele tinha que ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa tivesse terminada. E essa última pessoa era o sétimo anjo. O último eleito é o sétimo anjo. Depois os eleitos estão crendo naquele anjo. Porque quem creu em Lutero, Lutero era o anjo da quinta era. Quem creu em Wesley foi exatamente o povo que creu no anjo da sexta era. Certo? E aí na sétima era começou os pentecostais e tiveram o seu grande avivamento. Ninguém pode negar isso, mas tudo é passado. Tudo é passado. Aquilo passou, porque Deus veio fazendo mais coisas, mesmo no tempo dos pentecostais, nos Estados Unidos, e eles não perceberam aquilo. E ali entrou o sétimo, o último entrou. A irmã Branham diz: quando o último eleito entrar, a coisa será revelada. Quarto selo 60 da antiga tradução. O 141, os mistérios estavam nos 7 selos. Quando esses 7 selos foram abertos, isto abriu a Bíblia inteira. Os 7 selos. Ela foi selada com 7 selos misteriosos. 7 selos que retinha o mistério inteiro dela. E era o livro da redenção, o Novo Testamento. Porque quando Jesus veio, ele já veio para redimir os do Antigo Testamento. E eles rejeitaram, aqueles judeus rejeitaram no presente. Então, ele tinha que fazer agora um trabalho intercessório para os gentios, porque quando os judeus rejeitaram no Calvário, Deus parou de tratar com eles. Aí começou a tratar com o povo gentil. Presta atenção a mais esta, 150. Ora, porque ele não nos redimiu há 40 anos atrás. Quando o irmão Branham estava pregando isso, era no tempo pentecostal. Porque ele não nos redimiu há 40 anos atrás. 40 anos atrás era o início do ministério pentecostal. Porque ele não nos redimiu há 40 anos atrás. Escuta, há 2000 anos atrás. Porque ele tinha que estar intercedendo por nós ainda. E quando ele saísse aqui, no último dia, sétima era, sétimo mensageiro, ele sai do trono de intercessão para revelar o que o povo não soube durante todas estas eras, que foram 2 milênios. A festa das trombetas, 235. Que foi isto? O mesmo sol que brilha no leste, que é em Jerusalém, que é Cristo, o mesmo sol, é o mesmo sol que brilha no oeste. Oeste aos Estados Unidos, que é o ministério do profeta. Por isso que Jesus Cristo é alfa e ômega. Ele é o princípio e o fim da pregação. Estamos nesse tempo final.
Mas ele disse: no tempo da tarde, as nuvens se afastarão, as denominações se desvanecerão, e o mesmo evangelho, a mesma palavra que se fez carne, como ele prometeu em São Lucas 17:30. O mesmo evangelho, com a mesma coisa, aconteceria no tempo da tarde. Haveria luz. Quando veio Lutero, o Wesley Pentecostes, era dia sombrio, como nós lemos aqui em Zacarias. Não era nem dia nem noite, Zacarias 14, verso 6. Mas no entardecer haverá luz. E o entardecer era exatamente o nascimento do profeta na América do Norte, ali no oeste, para trazer a mensagem para o povo, para trazer a redenção para a igreja nesse dia final. Por isso, você está selado pelo Espírito Santo até o dia da redenção. Se o povo entendesse que Efésios 4:30, o dia da redenção, terminou quando os selos foram abertos, e o selo sendo aberto era como fazer uma chamada de nomes, e você ouviu a mensagem e diz: eu creio, eu aceito esta mensagem, certo? Você se dispôs a esta mensagem. Presta atenção, o mesmo evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne lá atrás, no princípio, no povo oriental, que era exatamente no povo de Jerusalém, viverá novamente no povo ocidental, aqui no período da América do Norte, quando Deus mandou um profeta. No tempo do fim, no tempo da tarde, haverá luz. Se eles pudessem ter a revelação da própria Escritura, que esses outros dias anteriores eram sombrios, mas no dia da tarde, na parte da tarde, haveria luz, e essa luz era Deus vindo através de um profeta para trazer a revelação para todos nós. Olhem, quero dizer uma coisa a mais, atentamente agora, não percam isto, quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. Isso aqui é para o povo mais de fora. Vocês estão me ouvindo aí pela internet, e muitos que ouvem, crendo que o arrebatamento até já deu, que eles estão até no milênio, quer dizer, uma crença antibíblica. Ainda não aconteceu o arrebatamento, aconteceu a vinda do Filho do Homem, nos dias de Noé, nos dias de Ló, dias de casamento e divórcio, dias de homossexualismo. Foi nesses dias. Aí veio um profeta na América do Norte, começou ali. Deixa eu repetir. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo. Em Apocalipse 10, era o sétimo selo. Vê, Apocalipse 10 era o sétimo selo. Por quê? Apocalipse 10, porque ali estava o mensageiro trazendo a mensagem daquele dia e hora que ninguém sabia. Ninguém sabia. Foi um mistério. E as pessoas vão continuar pregando que ninguém sabe. Mas aquilo aconteceu naquele dia. Por isso não podia ser dito claro o que era o sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor, e a vinda do Senhor ninguém pode saber. Agora, depois que aconteceu, é que ficamos sabendo. Mas já aconteceu. Agora nós estamos aguardando o arrebatamento. Tem que se posicionar essas coisas, que não pode ser ensinado pelo mundo evangélico de hoje. Aí, irmão Brana, continua aqui, já estou quase no final. A festa das trombetas, parágrafo 149. Porque o sétimo selo, houve silêncio. Ninguém sabia. Isso foi o minuto ou hora em que Cristo viria. Oh, meus irmãos, isto foi, não é isto será, isto foi. As pessoas têm que perceber o sentido da palavra,
impossível, presente, passado, futuro. Tem hora que eles enrolam até na Bíblia e coloca coisas do passado para o futuro. Enquanto aqui, ninguém sabia, mas foi o minuto ou a hora em que Cristo viria. E você sabe, quando abriu o 7º selo, em Apocalipse 8, houve silêncio no céu por quase meia hora. Aquele acontecimento do monte, pôr do sol. Não podemos sair disso daí. Aquela nuvem que apareceu, ela apareceu de manhã e foi formada até a tarde. Mas ela apareceu de manhã, mas teve a sua formação completa à tarde e foi às 18 horas, diz a revista Ciência, que foi às 18 horas que começou e ela foi desvanecendo até 18h28. Quer dizer, é tão precisa, gente, a ciência e a Bíblia. Só não vê quem não quer, quem quer ser enganado. Mas está tão claro, quase meia hora de silêncio. E a revista Ciência e outras revistas mostram também naquele dia que aquela nuvem ficou parada ali por 28 minutos. O que é 28 minutos? Quase meia hora de silêncio. Foi exatamente quando o Senhor veio para falar com o seu profeta que estava ali sobre o monte pôr do sol. E que ele foi arrebatado para dentro daquela nuvem. Não houve acontecimento depois de outra nuvem igual, não houve. É só no dia 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28. A festa das trombetas, 13. Daniel disse: os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos, não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus. Os sábios conhecerão o seu Deus. Agora tem hora que você vai chamar de sábio um Pedro iletrado, um João iletrado, uma Maria Madalena, que você vai ter que chamar de sábio. Certo? Porque os grandes homens, o Anás, o Caifás, o que eram sábios, nada sabiam. Mas Deus pegou a sua palavra e revelou aos pequenos. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esse é o prazer de Deus. Aqui os trovões, o novo nome que foi revelado nesta era, foi encoberto dos sábios e entendidos, não somente das denominações, dos movimentos pentecostais, mas dentro da mensagem do próprio povo que crê no profeta. Sábios e entendidos não puderam ver o acontecimento e crer nesta mensagem, mas pela graça de Deus estamos aqui. Nós temos visto esta mensagem. Eles conhecerão o seu Deus. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo. E logo eu pergunto, mas como é que vai conhecer o esposo? Houve uma crítica também, dizendo, como é que pode dizer que o esposo estava naquela nuvem? O esposo é Cristo. É a palavra revelada. Você toma Cristo no Novo Testamento, pelas epístolas de São Paulo, e você vai ver o mistério de Deus, Cristo, não é revelado. O mistério de Deus, só. Mas quando veio, nesse tempo aqui no entardecer, a mensagem do profeta William Marion Branham, que trouxe esta luz, ele veio e pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Agora, estava revelado aonde? Porque Cristo é o mistério, todo mundo pode pregar. Cristo é um mistério, mas quando ele foi revelado, isto é, quando ele manifestou, quando ele operou em carne no entardecer, só o eleito podia ver
esta operação de Deus neste entardecer. Aí, a noiva, conheça seu esposo, conheça seu companheiro, a palavra revelada. Se não é da noiva, meu irmão, minha irmã, onde você estiver me ouvindo, se não é da noiva, não vai conhecer a palavra revelada, não vai conhecer um novo nome. Como diz o profeta, HM faz parte do nome de Deus. E você sabe que não é do nome Jesus. Jesus é o nome de Deus. Mas ele não podia falar porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. É a terceira puxada. E dentro da terceira puxada está exatamente estas coisas escondidas. HM faz parte. Então, qual é o nome? Bran. B-R-A-N-H-A-M. Você vai encontrar 7 letras que Deus disse para o irmão Brana. Quantos picos tem aquele monte? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? Deus falando com ele naquela viagem, Deus falando com ele, mostrando um monte para ele. E logo ele diz, tem 7. B-R-A-N-H-A-M. E ali, porque ele diz H-A-M, é as 3 etapas do ministério. Certo? Pai Celestial, nós cremos que o povo eleito, por toda parte, tem recebido sua palavra e muitas vezes não podem compreender tudo numa hora só, mas pelo menos ouve a sua voz, ouve a sua palavra, antes que optem por uma coisa má, de blasfêmia a esta mensagem. Eu rogo ao Senhor que abençoe todos quantos estão me ouvindo, aqui presente e também através da internet, que cada um receba a luz do Espírito Santo, pois eles precisam é disto, Pai, da luz do Espírito Santo, que tem sido derramado nos últimos dias, através da mensagem do profeta, e agora sendo profetizado outra vez, nesta hora final, pelo ministério da esposa, que tem o assim diz o Senhor, para dizer que estas coisas aconteceram. São verdades, nós cremos nelas. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.